Paróquia São Dimas, 50 anos a caminho do Reino. Sua história de 1980 a 1989. O Vale do Jatobá iniciou os anos 80 com alguns progressos quanto à sua estrutura. Conquistara posto policial, calçamento na maioria das ruas, posto médico, asfalto na avenida perimetral, transporte público até o centro de Belo Horizonte, abastecimento de águas da Copasa e comércios. A região já possuía novas escolas públicas, jardins de infância e creches, que foram importantes triunfos dos moradores, juntamente com o Conselho Comunitário e os freis, que se dedicavam também às causas populares. As famílias carentes recebiam assistência nutricional da LBA e a carreta da Cobal oferecia alimentos a baixo custo. O bairro ainda tinha algumas precariedades e no salão paroquial existia um telefone que era utilizado pelos moradores, pois os telefones públicos eram insuficientes e as filas constantes. Com recursos disponíveis de festas, barraquinhas, quermesses e ofertas, a paróquia adquiriu um Fusca que servia às suas necessidades e também aos fiéis, o que ocorreu por muitos anos. Em sua primeira década, atuando no Vale do Jatobá e nas comunidades vizinhas, a paróquia foi se firmando à luz da prática pastoral e da reflexão teológica, buscando evangelizar com opção pelos pobres, pela libertação integral do homem, com participação e comunhão para uma sociedade mais justa e fraterna. Os freis que aqui estavam à época, Eduardo Metz, Antônio do Prado, Danilo, Dario, Klaus e Cristóvão, eram seus pilares, e o povo, fermento na massa da fé cristã. São Dimas, o bom ladrão, padroeiro dos condenados e protetor das casas, foi conquistando devotos ao longo dos primeiros anos e aqui ganhou fervorosos colaboradores empenhados no sucesso de suas atividades religiosas, formadoras e sociais, inspiradas por ele, por Jesus Cristo, por São Francisco e por Nossa Senhora. Todas as ações e os projetos propostos em prol da evangelização do povo de Deus, do trabalho social, da formação religiosa dos leigos, melhorias do salão paroquial e nas comunidades eram amplamente abraçadas pelos moradores e por alguns comerciantes nas campanhas do quilo, movimentos populares, círculos bíblicos, curso de catequistas, novenas e terços das casas, cultos, prendas, dízimo, aquisição de terrenos, construção da torre, construção das igrejas, salões ou capela nas comunidades. No salão paroquial, as aulas do Jardim de Infância Miguelim aconteciam com grande dedicação de suas professoras. Em dezembro de 1980, houve uma das formaturas das crianças do pré-primário. A dedicação e a vontade de fazer a diferença na vida dos pequenos cidadãos eram o norte do grupo. As professoras Terezinha Silva e Edna Ventura comandavam tudo com entusiasmo e o senhor Antônio Acácio tinha um cuidado especial com os alunos enquanto trabalhara como zelador do salão. O salão paroquial tinha instalações simples conforme a espiritualidade franciscana, mas o acolhimento para receber seus fiéis era grandioso. Comprovação disso eram suas missas e celebrações, sempre prestigiadas por diversos moradores do bairro, das comunidades vizinhas
e visitantes que lotavam o espaço. A participação dos leigos e religiosos no grupo de canto produziram missas alegres, festivas e reconfortantes. Para atender às diretrizes da arquidiocese, em 1980 é formada a equipe do CPP da paróquia, Conselho Pastoral Paroquial, com o objetivo de trazer os leigos para participarem das decisões e das atividades do Salão São Dimas e das comunidades. Era composta por representantes do Mangueiras 1, Vila Maria, Parque Elizabeth, Marilândia, Independência, Mineirão, Vale do Jatobá e dos grupos existentes à época, equipe de finanças, equipe de culto, catequese infantil, equipe de batismo, grupo semente, vicentinos, ministro da Eucaristia. Em 17 de fevereiro de 1981, foi eleita a sua primeira diretoria para um trabalho de 1 ano, Frei Antônio do Prado, Antônio Tibúrcio, Selma Maria, José Geraldino, Maria das Mercês, Valtimino, Maria Vilani. Outros membros das primeiras gestões foram René Carlos, Maria Rezadeira, Agripino Hilário, Maria José, Júlio Schettini, Francisco da Conceição, José Floriano, Antônio Acácio, Ana Chaves, Walter Chaves, Maria da Conceição Cunha, Rômulo, Laurindo Rocha, Vitor e outros. Suas reuniões eram quinzenais, abertas ao público, mas somente os membros tinham poder de voto nas decisões. O CPP segue atuante até hoje e seu trabalho continua sendo de extrema importância para toda a paróquia. Dezenas de pessoas já passaram por ele, sempre com grande empenho e devoção, em benefício da paróquia e de seu povo. Outro grupo que começou a ter destaques era o de ministras da Eucaristia. Iniciado na década anterior, se expandira e homens também passaram a integrar a equipe, auxiliando os religiosos nas celebrações e levando comunhão àqueles que não podiam ir à igreja. Nos anos 80 foi composto por Maria Rezadeira, Maria Pereira, Maria das Mercês, Dona Nega, Dona Floripes, Antônio Acácio, Antônio Tibúrcio, Maria de Lourdes e Maria Anísia, que era responsável por conseguir as flores para enfeitar o altar para as celebrações, casamentos e missas de formatura. Ao longo desses 50 anos, continua se renovando para contemplar novos fiéis que sempre atuaram com grande apreço à paróquia. Toda a região da paróquia ainda possuía alguma precariedade e em 22 de fevereiro de 1981, os freis celebraram uma missa na comunidade Parque Elizabeth para comemorar a instalação da luz elétrica no bairro, porque representava grande êxito nas demandas dos moradores. O ano de 1982 teve diversos acontecimentos importantes. Começou com uma grande alegria a todos. O salão paroquial foi elevado à Igreja São Dimas. Entretanto, com o tempo, seu espaço foi se tornando insuficiente para receber os muitos paroquianos e nos anos 80 começa a surgir um sonho dos franciscanos e dos fiéis,
Construção da Igreja Matriz. Em um período de intenso trabalho de evangelização, formação e assistência social, a paróquia criou a tradição de grandes comemorações, festa do padroeiro com carreata pelo Vale do Jatobá e pelas comunidades, procissões, quermesses na Escola Aurino Moraes, barraquinhas, shows, bingos, festa junina, missas ao ar livre. Eventos com ampla participação dos moradores e que são realizados até hoje. Ainda no início de 1982, as Irmãs do Sagrado Coração de Maria, que aqui chegaram em 1969, se despediram do Vale do Jatobá. Lucy, Ana, Eulália e Lisier assumiram novos trabalhos em outra cidade. Como legado, presentearam com ensinamentos, boas recordações, a Banda 12 de Março e a Capela Nossa Senhora Aparecida, construída por elas em parceria com o Conselho Comunitário e os moradores. Atualmente é utilizada como espaço para reuniões de alguns grupos da paróquia, como as conferências vicentinas, encontros da terceira idade e cursos de artesanato. Em fevereiro, veio para o bairro e para a paróquia o novo grupo de Irmãs do Sagrado Coração de Maria, Terezinha Sequim, Diva Machado, Maria da Conceição Reis e as noviças Francisca Pereira, Maria Helena, Audília Conceição, Suzana, Maria Cristina Caetano e Lúcia, que aqui fez a sua profissão solene. Com grande entusiasmo, foram acolhidas pelos freis Antônio, Cristóvão, Danilo, Eduardo Metz, Dario e Klaus. Além da formação inicial de futuras religiosas instaladas na Casa de Noviciado, onde atualmente é o Centro Pastoral, ficaram responsáveis pela coordenação de alguns grupos e atividades da paróquia, como catequese infantil, círculos bíblicos, liturgia, crisma, pastoral vocacional, missão de férias, grupo de mulheres e presença nas SEBs, comunidades eclesiais de base. Trouxeram o dom da partilha, o carisma da defesa da vida e a presença no coração do mundo. O trabalho com o povo de Deus se tornara amplo e o auxílio era necessário porque a população da região era superior a 30 mil pessoas e as demandas diversas. A Casa de Noviciado permaneceu no Vale do Jatobá até agosto de 1985. Em seguida, foi transferida para o bairro Independência, sob a coordenação da irmã Maria da Conceição Reis. Posteriormente, as irmãs Helena Pim e Diná Fontes vieram integrar o grupo, somando esforços na disseminação dos ensinamentos eclesiais e fraternos. Irmã Terezinha e as demais se solidarizaram com o desejo de alguns jovens da paróquia de ingressarem em uma faculdade e intercederam junto à ordem para custearem os estudos deles. Também conseguiram um financiamento internacional de 10 milhões de cruzeiros, que fora dividido entre as comunidades para complementar o que haviam arrecadado para a construção de suas igrejas ou salões paroquiais. Tal valor foi revertido em janela ou piso, terreno ou telhas, de acordo com a necessidade de cada comunidade, além de colaborarem em outras demandas da paróquia, porque toda ajuda sempre fora bem-vinda. As religiosas estiveram presentes na paróquia até março de 1989. Daí, partiram para outros desafios de evangelização de novos cristãos. Todas elas que por aqui passaram
trouxeram sua parcela na formação integral e crescimento dos fiéis, na atenção aos mais pobres, bem como participação considerável nas obras religiosas e sociais. Deixaram um pouco de si e levaram um pouco de nós. Os estudantes franciscanos Flávio e José Mauro ainda residiam no convento em Betim e continuavam vindo de lá aos finais de semana para auxiliarem aos freis nas celebrações e demais atividades junto às comunidades. Flávio era o responsável pelo Grupo Semente e, em parceria com a irmã Terezinha, ministrava cursos de formação para os membros das pastorais. José Mauro era assessor da catequese paroquial, promovia retiros, ruas de lazer e formação de catequistas. Tempos depois, os estudantes Alair e José Maurinho iniciaram a mesma caminhada dos colegas. Aos finais de semana também vinham para participarem das celebrações e ajudarem nas diversas tarefas junto às comunidades. Ainda em 1982, começaram a chegar moradores do Conjunto Novo. A paróquia celebra outra comunidade para o seu rebanho, Conjunto Jardim Pampulha, depois batizado de Conjunto Renato Ernesto Nascimento, em homenagem ao engenheiro que o projetou. No início, as missas eram celebradas nas casas das senhoras Dedé, Marilac e dos Anjos. Porém, os moradores logo se organizaram e arrumaram um terreno vago do conjunto para ali também serem realizadas missas pelos freis, cultos, procissões, festas, barraquinhas. Também a senhora Célia, Adair, José Roberto, Antônio e Tião foram fortes articuladores pela comunidade Povo, dentre vários outros moradores. Em 1983, foi criado o Grupo do Apostolado da Oração, com membros de todas as comunidades. Em 1984, foi formado o Grupo OFS, Ordem Franciscana Secular. Alguns religiosos que aqui passavam permaneciam por um prazo determinado. Assim, novos freis eram designados para auxiliarem ao Frei Antônio. Frei Luiz Peixoto e Frei Célio Goulart iniciaram a caminhada no decorrer de 1984. Em sua trajetória de 1984 até 1989, Frei Luiz Fernando trouxe o curso de Teologia para leigos, com participantes de todas as comunidades, em aulas ministradas na Escola SESI, que cedeu seu espaço. Ainda dividia com os outros freis as funções sacerdotais das comunidades e acompanhava o Grupo Semente. Foi o substituto do Frei Célio Goulart na coordenação dos estudantes franciscanos alojados na Casa do Mineirão, comunidade São Benedito. Neste ano surgiu a Catequese da Perseverança, com crianças que já haviam feito a primeira Eucaristia. Foi batizado de Grupo Sementinha. Tinha o objetivo de oferecer a continuidade na evangelização dos pequenos. Foi criada a Pastoral de Vilas e Favelas na paróquia. O Grupo Semente participava ativamente nos movimentos de apoio a ocupações na região, acompanhado dos freis, que também se empenhavam em apoiar ações sociais por melhorias na infraestrutura dos bairros, e prestava assistência religiosa e social, juntamente com os estudantes franciscanos e grupos existentes que se solidarizavam com a causa. Nos anos 80,
A paróquia esteve presente em movimentos do Sem Casa, nas comunidades Independência, Mineirão, Santa Cecília, Petrópolis, Vila Antena, Jardim do Vale e em outras. Desde a sua chegada ao bairro, os freis também se preocupavam em trazer a conscientização política aos seus moradores. Por meio de debates e palestras, buscavam orientar sobre a importância da participação popular nas eleições, nas lutas por progressos e no exercício da cidadania. 1985 foi um ano de muitos fatos relevantes e vitórias em toda a paróquia. Neste ano, as irmãs atuaram também em movimentos com jovens e crianças. O importante encontro foi quando reuniram 70 membros dos grupos Semente e Sementinha e promoveram uma caminhada até a Fazenda do Rosário para atividades de evangelização com momentos de reflexão e interação. O Grupo Semente, sensibilizado com a situação de desemprego, vulnerabilidade e de baixa renda de alguns moradores da paróquia, começou a fazer serenatas nas casas em troca de doações de alimentos, brinquedos e roupas para agraciar pessoas carentes no Natal, além de realizarem barraquinhas ao final das missas para conseguirem recursos para suas diversas ações. E organizou a Semana da Juventude, onde ocorreram debates com convidados abordando temas como o jovem e a família, o jovem e a constituinte, o jovem e a educação. Evento que teve grande aceitação deste público que participou em massa. Fato marcante ainda em 85 foi que todo o empenho dos freis, do movimento de mulheres e especialmente do Frei Toninho, que se dedicava à assistência de crianças, se consolidou como vitória. A creche Casinha da Vovó inaugurou sua sede própria em 15 de junho, com a celebração de uma missa. Infelizmente, um trágico acidente em outubro de 1979 interrompeu o seu sonho de ver a creche construída. Após a partida precoce, foi criada a Associação dos Amigos do Frei Toninho, que seguiram na luta honrando o seu desejo e conseguindo financiamento para a conclusão da obra. Um prédio amplo com 2 andares, área livre, projetado para oferecer maior conforto às crianças assistidas e trazer tranquilidade aos pais, localizada na Praça do Conselho, que leva o seu nome, Praça Frei Toninho. Há 35 anos, a creche segue contribuindo com a formação e os cuidados das crianças da região. Na comunidade Independência, uma creche recebeu o seu nome como merecida homenagem, Creche e Lar Frei Toninho. No mesmo ano, novo loteamento e nova ocupação começam a surgir nas imediações e a paróquia é ampliada com a comunidade Jardim do Vale. As celebrações ocorriam nas casas, nas ruas e depois em um lote vago, atendendo ao apelo da comunidade povo que dava seus primeiros passos. Contudo, ainda nos anos 80, conquistou o terreno para sua capela. Em meados de 80, toda a região estava em forte expansão demográfica. Surge o bairro Petrópolis para se integrar às demais comunidades. Frei Eduardo Metes incentivou seus poucos moradores a organizarem círculos bíblicos e formarem a comunidade povo. Os encontros se iniciaram na casa do senhor João Coelho. Sem local estabelecido, as celebrações eram nas casas e nas ruas do bairro. Logo, seus moradores se mobilizaram para a aquisição do terreno para a igreja com o auxílio do Frei Antônio. Graças à dedicação da comunidade, com a promoção de barraquinhas, bazares, quermesses e festas,
foi possível angariar recursos para a construção de um salão paroquial, onde aconteciam todas as celebrações, sacramentos e catequese infantil. E muitos moradores se empenharam nas lutas pela comunidade, entre eles João Coelho, Joselino, Antônio Coelho, que eram ministros do culto, Maria Raimunda e Bernadette, que foram as primeiras ministras da Eucaristia. À mesma época, dentro do projeto de moradias populares chamado Promorar, a Prefeitura de Belo Horizonte entregou à população da região 6.172 casas dos conjuntos habitacionais Jatobá 1, Jatobá 2, Jatobá 3 e Jatobá 4, depois denominados de Vila Pinho, Vila Castanheira 1 e 2 e Vila Santa Rita. Desta forma, os religiosos da paróquia tiveram que se desdobrar para acolher todos os novos cristãos e suas demandas. Realizavam missas e encontros onde fosse possível, casas dos fiéis, lotes vagos, ruas. O improviso era o menos importante no caminho do fortalecimento da crença. O empenho dos homens se fazia necessário. Dentre os novos conjuntos habitacionais, o bairro Jatobá 4 foi o único que manteve o nome original, e prontamente seus moradores demonstraram interesse em receber os religiosos para alimentarem sua devoção, e deram início à sua comunidade povo. Não havia nenhum espaço definido, e as missas eram celebradas aos sábados em um terreno vago, sob a sombra de uma plantação de eucaliptos. O senhor Vicente Hermenegildo celebrava os cultos nesta comunidade. Posteriormente, seus moradores construíram um pequeno barracão de madeirite chamado de capelinha, destinado às missas, cultos e à catequese infantil. Mas seguiram batalhando por um terreno. Romilda de Oliveira, Maria Fritz, Maria da Conceição, Maria Luzia, Antônio Vieira, Petronília, dentre outros, muito se esforçaram pela construção da igreja e pela formação de grupos de atuação na comunidade. Em 1986 foi projetada a Torre da Igreja São Dimas, pensada para ser uma referência de que aquele local era destinado a ritos religiosos, para ser vista de várias partes da região, utilizada para ser a secretaria da paróquia e o confessionário. Em 25 de maio, teve início a sua construção, graças à colaboração dos paroquianos que atenderam ao chamado e prestigiaram os eventos para juntarem os recursos para a obra. Por meio de mutirões, ela foi concluída e entregue aos fiéis em agosto. E há 34 anos, a Torre da Igreja São Dimas permanece imponente entre o salão e a matriz. Nesse período, o sonho coletivo de construção da matriz começou a ganhar forma. Campanhas foram prestigiadas pelos fiéis para custear a construção. A comunidade São Dimas foi dividida em mini-setores e feitas a arrecadação por meio dos carnezinhos, além de rifas, barraquinhas ao final das missas da Igreja São Dimas, bailes da saudade, quermesses, shows, bingos, almoços na Escola Estadual Dr. Aurino Moraes, que seguia em uma forte parceria com o apoio da diretora Conceição Machado e Associação de Pais e Mestres. Começaram os movimentos para a sua projeção. Tem início as obras do muro de contenção através do novo mutirão. Mais uma vez, os recursos vieram também dos paroquianos que colaboraram nas campanhas de arrecadação e de toda doação.
Neste ano é criado um importante grupo inspirado pelo médico e Frei Klaus, Pastoral da Saúde, visando prestar assistência espiritual e material a muitos enfermos da paróquia. Atuava em parcerias com o Apostolado da Oração e o Posto de Saúde. Frei José Maurinho oferecia cursos de fitoterapia e de primeiros socorros aos membros da paróquia. A pastoral vocacional também dava seus passos, coordenada pela irmã Maria Helena, num trabalho voltado às jovens com o objetivo de ingressarem na vida religiosa. A Pastoral da Juventude é iniciada pela irmã Terezinha Sequim, voltada a trabalhos religiosos, sociais e educativos com centenas de jovens da região. Promovia gincanas, missões, encontros, caminhadas até a Serra do Rola Moça para momentos de reflexão. Juntamente com Frei Elair, o Frei Antônio compõe a letra e a melodia do hino de São Dimas, canção usada até hoje nas celebrações no mês do padroeiro. 1986 foi marcado ainda pela primeira profissão solene dos estudantes franciscanos, Frei Flávio Silva e Frei Adelmo Francisco. Para o dia 19 de outubro, toda a comunidade se mobilizara para uma belíssima celebração realizada no Aurino Moraes, com a participação de paroquianos, familiares e seus convidados. A recepção aconteceu na creche Casinha da Vovó. Desde então, vários religiosos fizeram aqui a sua profissão solene, o que muito honrou aos freis franciscanos e aos fiéis, pelo prestígio da paróquia. Para 1987, os caminhos foram muitos até a concretização de distintos trabalhos em toda a paróquia. Neste ano, as comunidades Povo da Vila Castanheiras 1 e 2 foram formadas. Luiz, Aparecida, Preta e outros moradores buscaram fortalecer os grupos de evangelização vicentinos e de jovens. Ana, Isabel e Clemência se tornaram as primeiras ministras da Eucaristia. Em pouco tempo, Frei Eduardo Metes conseguiu a doação de um grande terreno para a construção da igreja, que decidiu dividir com o movimento existente para uma creche, demanda importante também para seus moradores. As missas, celebrações, catequese infantil, grupo de jovens e sacramentos antes realizados nas casas dos fiéis passaram a ser neste local, mesmo de forma improvisada. A comunidade toda se mobilizou para preparar o primeiro casamento neste terreno. Foi do casal Luiz e Aparecida, mas um temporal inesperado fez com que ele fosse celebrado pelo Frei Eduardo na casa dos noivos. No dia 15 de julho de 87, Frei Antônio celebrou na Igreja São Dimas bodas de prata de sua ordenação como sacerdote. A paróquia se empenhou para uma bela comemoração com a participação dos moradores, de sua família e dos grupos existentes nas comunidades. No mesmo ano, novos religiosos se juntaram ao grupo de franciscanos. Frei Francisco Prique, Frei Hipólito, Frei Feliciano, Frei João José. Instalaram-se na Casa de Formação São Benedito, na comunidade Independência Mineirão, ainda em implantação, para receber os estudantes, pois a seara estava ampliada às necessidades crescentes e carentes de auxílio. O Vale do Jatobá e região apresentavam uma carência de opções de lazer, e as festividades foram se tornando uma oportunidade dos moradores se aproximarem da paróquia, conhecerem suas atividades religiosas e sociais, contribuírem para a manutenção de seus projetos e se divertirem. Especialmente as encenações na Semana Santa, no Dia das Mães, Natal e as coroações com as crianças e adultos eram realizadas pelo Grupo Semente e pela catequese.
sempre muito prestigiadas por moradores de toda a região. Suas apresentações ocorriam nas praças, nas ruas e igrejas das comunidades e na Igreja São Dimas. As conferências vicentinas organizavam grandes bailes no Aurimo, com a renda dividida entre elas e as obras da paróquia. Festas que tinham a participação de muitos moradores que buscavam lazer e contribuírem com as despesas e atendimento social aos menos favorecidos. A paróquia também participava com barraquinhas em festas promovidas pelo Conselho Comunitário, como o Quadrilhão e o Forró do Vale, realizados no Centro Esportivo durante vários anos seguidos. No decorrer de 1989, Frei Elair e Frei Jacir e os estudantes franciscanos Fábio e Jonas trouxeram contribuições à paróquia. Foram chegando para somar nas diversas ações que se ampliavam. As primeiras aspirações dos 4 franciscanos que aqui chegaram em 1970 foram muito além do que esperavam. Os bons resultados na evangelização de seus moradores e a ampla participação dos leigos nas atividades da paróquia foram bem aceitos pela província de Santa Cruz, que implantou na região as casas de formação de estudantes franciscanos. A primeira casa de formação foi implantada na comunidade Santa Cecília em 1987, sob a coordenação do Frei Eduardo Metes, que voltara à paróquia após um período atuando em Alcobaça, na Bahia. Seu retorno trouxe grande satisfação às comunidades, pois seus ensinamentos de necessário compromisso com os menos favorecidos e a dedicação aos trabalhos estavam fazendo falta. Sua presença vivenciava e testemunhava a espiritualidade franciscana. A segunda casa foi erguida no bairro Mineirão, comunidade São Benedito, em 1989. Frei Célio Goulart foi seu grande benfeitor, pois intercedeu junto à província para obter verba para o terreno, a construção, compra de imóveis, e assumiu a sua primeira coordenação, até ser substituído por Frei Luiz Fernando. Durante vários anos de funcionamento, as casas de formação se abriram para dezenas de estudantes franciscanos que atuavam intensamente em ações nas comunidades, sempre empenhados na consolidação da fé, da coletividade e da fraternidade, disseminando o carisma franciscano e a iminência da dedicação cristã. A paróquia São Dimas lhes oferecia o crescimento por meio da vivência no meio do povo e da sua realidade às vezes sofrida, e os estudantes lhes ofertavam sua parcela de contribuição nas tarefas de evangelização, formação e atuação nas diversas pastorais, além de auxiliarem nas celebrações, na equipe de canto, ministrarem palestras, cursos, promoverem atividades com crianças e jovens, tudo em prol do crescimento do povo de Deus. Nenhum deles passou despercebido. Cada um deixou sua parcela na caminhada junto às comunidades e, assim, alguns ainda mantêm contato com a paróquia, onde fortaleceram elos de amizade. Ainda em 1989, o sonho da matriz estava em pauta. Em uma reunião do CPP com o engenheiro Rony Lombardi, levantou-se a viabilidade de reformar e ampliar o salão. Daí o CPP organizou uma votação pela reforma ou por erguer uma nova igreja no terreno ao lado. E em junho de 1989 tiveram início as obras da nova igreja. O salão seria preservado e reutilizado para outras finalidades. O engenheiro novamente se solidarizou com a causa e fez gratuitamente o projeto, assim como havia feito para a torre e para as igrejas das comunidades Independência e Mineirão. Frei Antônio e os fiéis almejavam uma matriz ampla, acolhedora,
atrativa, confortável e um convite à busca do alimento para o espírito em suas dependências. Os católicos se encontravam em festa, a vitória estava próxima de ser alcançada e o sonho sendo realizado. No decorrer da década de 80, ocorreu um aumento considerável na quantidade de bairros da região e no número de moradores, o que causou a divisão da paróquia em 3 setores, para maior eficácia nos trabalhos. Setor São Dimas, setor Santa Cecília e setor Mineirão, que abrangia toda a região de Independência. Os freis e os estudantes franciscanos dividiram a atuação de cada um entre os setores para a continuidade das tarefas. "50 anos da paróquia São Dimas, Vale do Jatobá, Belo Horizonte. Parabéns a todos os paroquianos que celebram o Jubileu de Ouro da paróquia São Dimas. Sou Terezinha, irmã do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria. Morei 6 anos nesta paróquia, de 1982 a 1988, na Casa das Irmãs, na Avenida Perimetral. Esta casa, neste tempo, era destinada à preparação de jovens que queriam se tornar irmãs, como Susana, Cristina, Lúcia, Maria Helena, Aldília, Lucilene. As irmãs e as jovens em formação participavam na catequese, nos círculos bíblicos das comunidades eclesiais, nos grupos de jovens, no conselho pastoral paroquial, nas visitas às famílias e sempre em união com os agentes de pastoral e com o pároco Frei Antônio do Prado, de saudosa memória. A paróquia São Dimas foi sempre muito dinâmica e comprometida com as decisões do Concílio Vaticano II. As questões sociais e os mais pobres sempre foram as grandes preocupações do Frei Antônio enquanto esteve como pároco. E é também o carisma das religiosas do Sagrado Coração de Maria, a defesa da vida, estar no coração do mundo, onde a vida estiver mais ameaçada. Neste período, vimos nascer o conjunto Vila Maria e o conjunto Ernesto Nascimento, além das vilas Pinho e Castanheiras. A área habitada foi se ampliando e a paróquia São Dimas abrindo seus braços e coração para acolher a todos. Mais tarde, tão grande era a área que foi necessário a Arquidiocese de Belo Horizonte fazer a divisão em mais paróquias, e assim aconteceu. Sou agradecida ao povo desta paróquia São Dimas pelo carinho que sempre tiveram para com as irmãs e as jovens em formação que por aqui passaram. Aprendemos muito, muito com vocês. A simplicidade, o dom da partilha com os mais necessitados, a coragem da fé e da persistência, custe o que custar. O testemunho do trabalho em comunidade, a valorização e o apreço da juventude. Falando de juventude, lembro bem de uma caminhada que fizemos com uns 70 jovens, partindo da igreja São Dimas, bem cedo de manhã, até a Fazenda do Rosário, em Ibirité,
onde chegamos quase na hora do almoço. Foi lindo demais, com várias paradas para reflexão, cantos, partilhas, orações e breve descanso. E na volta foi bem engraçado, porque ninguém mais tinha energia para voltar a pé. Foi a hora de ir para a estrada e pedir caronas. E não é que todos conseguimos? Uns de caminhão, outros de caminhonete, outros de carro. Outros ainda ficaram para trás e tiveram que esperar mais caronas. Mas chegamos bem e felizes, todos no seu destino. Teria outros acontecimentos a partilhar, mas quem é deste tempo deve lembrar bem. Imensa é minha alegria de participar nesta comemoração dos 50 anos da Paróquia São Dimas. Muito obrigada pelo convite e parabéns. São Dimas, continue nos acompanhando. O coração de Maria seja o nosso exemplo de ser discípulas e discípulos de Jesus. E Deus derrame suas melhores bênçãos sobre cada um e cada uma de nós. Amém.